Tá, beleza, então. Vamos começar aí a falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um dos assuntos aí dos últimos anos que tem sido a maior preocupação aí de grande parte das empresas que possuem aí uma área de utilidades e que também utilizam ar comprimido e outros gases aí dentro das suas plantas, né? Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, o tempo e a presença de cada um neste webinar. Aqui é só para evidenciar um pouco da minha experiência no setor de instrumentação, mas de certo que é onde nós mais adquirimos conhecimentos com vocês aí, que são os nossos parceiros e clientes, né? Eu costumo dizer normalmente que a minha formação é na faculdade da vida, né? Até porque é onde nós aprendemos com situações reais, né? E para que possamos indicar uma solução, nós precisamos, em primeiro lugar, conhecer um pouco do processo, né? E nesta troca de informações é onde a gente vem aí adquirindo algum conhecimento ao longo dos anos, né? Neste webinar, basicamente, nós vamos falar um pouco sobre a medição de vazão de ar comprimido e outros gases, utilizando a tecnologia de medição de vazão mássica termal, que atualmente é uma tecnologia que vem sendo cada vez mais aplicada nos diversos segmentos da indústria, por sua facilidade de instalação, custo reduzido, né, se compararmos com outras tecnologias, principalmente para medição mássica, né, e além da sua confiabilidade e a sua performance, né, em várias aplicações, aí, em aplicações até mais agressivas, né. A gente vai procurar detalhar um pouco mais sobre essa tecnologia, procurando seguir essa agenda que foi desenvolvida para este webinar. Vou reservar alguns minutos ao final para que a gente possa esclarecer dúvidas aí, caso vocês necessitem, ok? Opa, Kleber, boa Oi, tarde. boa tarde. Você já tá expondo algum slide aí? Já. Eu não tô tendo, não tô visualizando. Alguém está visualizando? Eu estou visualizando aqui, Ayrton, para mim positivo. está normal aqui. Para mim está normal também. Não, beleza, então é só comigo mesmo, desculpa. Então, tá. Então, somente para a gente elucidar, né? A gente vai começar mostrando a definição do que é vazão, né? Que é o volume ou massa de um determinado fluido que passa por uma determinada seção de um conduto livre ou forçado por unidade de tempo. Ou seja, a vazão é a rapidez com que um volume ou massa escoa por uma determinada tubulação ou duto, né? Então, isso é uma definição que foi do Wikipédia, né? Falando um pouquinho sobre o que é vazão, né? Então, basicamente, o transmissor de vazão mássico ele pode ser utilizado numa ampla gama de várias aplicações em vários segmentos da indústria, né? E ela vem sendo utilizada e vem ganhando cada vez mais adeptos em função da sua praticidade de instalação, robustez, confiabilidade e baixo custo de manutenção, isso se comparado aí com outras tecnologias mais tradicionais aí do mercado, né? Então, cada vez mais as indústrias, elas estão se voltando para dentro dos seus próprios processos de produção, em busca de potenciais de redução de custos, né? Tendo em vista que matéria-prima e mão de obra atualmente tem pouco espaço para a redução. Numa indústria química, por exemplo, 35% dos custos de produção estão relacionados à energia que normalmente é negligenciada e que pode ter um potencial considerável de redução de custos, né? A redução no custo energético passa, basicamente, isso é inevitável, pela necessidade
de medição do consumo, mas há uma série de outros pontos relevantes que precisam ser mencionados, né? Por exemplo, como ganhar transparência no consumo energético. Por exemplo, setorizando o equipamento por turno, unidade e perfil de consumo, né? Prever demanda, né? Uma economia em alta, você precisa ter medição e controle daquilo que você está consumindo. A reação é de uma forma rápida e eficaz a pontos de baixa eficiência, né? A ação a vazamentos e falhas. Isso, inclusive, também inclui a própria monitoração e o fluxo da emissão de CO2, né? Conforme a ISO 14001, né? A área de utilidades hoje, ela é um dos setores mais importantes de qualquer unidade industrial e representa um valor significativo no custo final de produção de qualquer produto. O que precisamos entender é que trata-se de um setor que aquece, transfere e resfria. Portanto, né, a gente deve considerar que a área de utilidades ela não só se resume apenas no fornecimento de energia elétrica, mas também para o fornecimento de vapor e ar comprimido, né, e água. Que antes, né, esses insumos eles eram basicamente tratados como uma fonte limitada. Porém, de alguns anos para cá, essa visão ela está sendo mudada, né, pois tratava-se de uma área onde se menos pensava em investimento. A área de utilidades agora, ela possui essa sigla chamada WAGES, né? Que em inglês aí significa W de water, né? Que é a água, A de air compressed, ar comprimido, G de gases, né? E de electricity e S de steam. Então, hoje a área de utilidades ela está se tornando uma área cada vez mais importante dentro da indústria, né? Falando especificamente sobre ar comprimido, que é o ponto inicial aqui do nosso webinar. Tradicionalmente, através de estudos realizados não só por fabricantes de compressores, mas por vários clientes que possuem compressores gerando ar comprimido para uma planta, eles chegam à conclusão de que 20 a 30% do que é produzido pelos compressores se perdem em pequenos vazamentos ao longo das linhas. Sem contar que muita gente acredita que o ar comprimido é grátis, né? Porque está no ar, né? Então é grátis, não pago nada. Porém, o que devem analisar é que, pelo contrário, o custo para se manter os compressores, ele é muito alto, tá? Grande parte do segmento industrial utiliza ar comprimido em suas plantas para as mais variadas funções aí, pois trata-se de um recurso vital em um processo produtivo. E agora nós vamos procurar demonstrar mais à frente a produção de ar comprimido, ela não é gratuita, né? Ela tem um custo e que, dependendo da situação, ele pode ser um custo até muito elevado para o processo, né? Então, aqui vocês podem ver que o próprio transmissor ele tem várias aplicações em termos de aplicações na indústria. Aqui, nesses gráficos, fica evidente o quão alto é o custo para se manter um compressor gerando ar comprimido numa planta, sendo que 73% dos custos, se considerarmos a vida útil do compressor, é gasto somente em consumo de energia elétrica. E o pior é que 30% de toda esta energia pode estar sendo desperdiçada, elevando em muito os custos operacionais.
o custo do ar comprimido ele aumenta aproximadamente 9% para cada 1 bar de pressão desnecessária, né? Então, aqui, basicamente, bate com um cliente nosso na parte de saneamento, onde ele me mostrou uma conta de energia elétrica da planta. Essa conta gerava em torno de R$1,5 milhão, e 70% do valor dessa conta era atrelado ao consumo de energia dos compressores de ar comprimido, que ficavam gerando ar comprimido para a planta 24 horas por dia. Né? Dentro de um sistema de distribuição de ar comprimido numa planta industrial, nós podemos ter quilômetros de linhas sendo distribuídas aí para cada área da planta, desde ferramentas pneumáticas até no próprio processo produtivo. Por exemplo, a indústria de bebidas, elas utilizam muito CO2 na fabricação aí, dos seus produtos finais, que dá o efeito de borbulhamento, né? Dentro desta cadeia, existem muitos pontos ao longo das linhas de distribuição que podem ser fontes de vazamento e que contribuem para o aumento dos custos de produção de ar, né? Então, se a gente for analisar, nós vamos ver aí que todos esses são pontos vulneráveis, né? São pontos onde existem conexões e que podem, com o passar do tempo e com a pressão da linha, apresentar potenciais vazamentos. Aqui que é importante a gente mostrar que quanto custa, né, para uma empresa essas perdas, né? Então, por exemplo, vejam só os valores de desperdício ao longo do tempo, se considerarmos os diâmetros dos furos que ocasionam vazamento. Isto, né, sem contar que estamos falando apenas de um único furo, né? Nós estamos contando outros furos ao longo da linha. Agora, imaginem ao longo de quilômetros de linhas, muitas vezes, a quantidade de vazamentos que podem ocorrer e o custo final que isso acarreta ao longo de um ano. Então, isso faz sentido, né? Trata-se de uma perda silenciosa e que muitas vezes é ignorada, né? Porque não se faz uma análise com relação ao consumo de ar comprimido. Então, basicamente, quando se chega à conclusão de que o compressor não atende à demanda da empresa, é mais fácil se comprar um compressor novo, né? E que, com o passar do tempo, também passa a não atender a demanda em função das perdas ao longo das linhas, né? Então, veja só, assumindo que 1 kWh tem um custo de 50 centavos, se eu tiver um furo de 1 milímetro numa linha, eu vou ter uma perda de quase R$1.000 ao ano. Um furo de 1 milímetro. Agora, na pior condição, se eu tiver um furo de 10 milímetros, eu terei, para cada 6 bars, eu terei 105 litros por segundo de vazamento. E eu vou ter uma perda anual de R$107 mil praticamente. Então, nós estamos falando aí de um furo de 10 milímetros, né? Então, vocês imaginam em linhas aí que percorrem plantas industriais das mais diversas, onde o ar comprimido ele é muito utilizado nos mais diversas aplicações, né? Quantos furos ou perdas potenciais eu não tenho ao longo do tempo nessas linhas, principalmente aquelas que não têm uma manutenção preditiva, né? Muito focada, a perda que se tem tempo, né? Qual o prejuízo da empresa? E como comentado, é uma perda silenciosa, né? Ou seja, é uma perda que a própria empresa ela não se dá conta, né? Então, será que faz sentido, né,
Então, eu estive realizando uma visita, isso até é um case concreto, onde eu estive numa visita numa grande empresa têxtil no Ceará, que possui graves problemas com ar comprimido. A informação que eu obtive do gerente de manutenção é que, no início, haviam 2 compressores que atendiam à demanda, mas, ao longo do tempo, esses compressores começaram a não dar mais conta da vazão. E agora, já estão com 6 compressores, gerando ar comprimido. Porém, a fábrica não aumentou, a sua produção e o tamanho de produção também não aumentou. Então, aí fica claro e evidente que foi para a solução mais fácil, né? Ou seja, não está atendendo a demanda, não houve aumento de produção, vamos comprar mais um compressor, né? Então, mas a vazão, as perdas que essa empresa tem, vai continuar tendo, mesmo com 6 compressores, até chegar um ponto que nem esses 6 compressores vão conseguir atender a demanda, e aí vão comprar mais 2. No momento, quando se tem esse tipo de situação, né, algumas ações, elas são necessárias, né? Então, um procedimento básico, por exemplo, se uma área consumir 100 quilos por hora, é importante identificar em que momento do dia você não deveria ter uma vazão tão alta como a registrada, né? Podemos dizer que a monitoração ou a medição da vazão é o passo fundamental para que se possa efetuar diversas análises, né? Aqui temos um exemplo de ações necessárias para o início de implantação de um sistema de análise e de rateio de ar comprimido dentro de uma planta industrial, né? Que é detectar vazamentos através do monitoramento contínuo, né? Monitorar constantemente o perfil de consumo de cada consumidor, ou seja, cada área dentro da unidade, ela é um consumidor de ar comprimido, né? Fazer um rateio de consumo em máquinas, linhas e setorizar os consumidores, né? Definir uma meta por consumo, de forma que você esteja alocando custos de energia. Manter a pressão o mais baixo possível, né? E aí, quando você fala em manter a pressão mais baixo possível, ela não é só evitar vazamentos, mas você deve ter dentro da linha filtros, né? Filtros que quando estão esgotados, eles acabam fazendo com que o compressor aumente a pressão para que você consiga ter o volume de ar requerido na linha. Então, também passa pela manutenção desses filtros, né? Então, uma coisa que me chamou a atenção é que essa informação que a gente conseguiu, que se todas as indústrias do mundo reduzissem os vazamentos de 30% para 10%, o ganho na eficiência seria igual a desligar 15 plantas nucleares no mundo. Então, daí dá para vocês terem uma ideia do tamanho do desperdício de energia que se tem quando se fala em emissão, né? Se fala em compressores, né? Geração de ar comprimido para uma planta, né? Existem vários fatores dentro de uma planta que podem impactar num desperdício de ar comprimido, desde um projeto mal dimensionado até um mau uso das ferramentas pneumáticas ou a falta de uma manutenção nas linhas de distribuição. Normalmente, os locais de perda estão concentrados na distribuição, utilização e geração, né? Então, são os locais onde as perdas, normalmente, elas estão mais concentradas, né? E como podemos efetuar uma análise, né, a fim de identificar possíveis perdas ou desperdícios, né? Na realidade,
a primeira etapa de um projeto de redução de perdas é medir, né? É você conseguir mensurar aquilo que você está gerando e o que você está consumindo. A partir do momento que se faz a medição ou a quantificação do que está sendo gerado em cada ramal e comparado com o volume total de ar produzido pelo compressor, é possível se chegar a várias conclusões. Este aqui é somente um exemplo onde os transmissores podem enviar as suas informações de vazões mássicas ou volumétricas a um supervisório, que compara e monitora em qual ramal se tem um maior consumo. A partir de então, se tomam as medidas necessárias para que a avaliação deste consumo, ao ponto do supervisório desligar durante um período um dos compressores, pois o volume enviado para o processo seria suficiente sem a necessidade de 2 compressores estarem ligados simultaneamente durante 24 horas por dia. Aqui também vale a gente colocar que muito se tem a preocupação de fazer projetos onde o sinal ele vai para a nuvem, onde você manda via rede wireless, onde você tem no celular as informações via 5G. Ok, eu acho que essa é importante você definir um projeto como você quer tratar o sinal, mas mais importante é você definir o elemento primário, que é o cara que vai fazer as medições, né? Que é aquele cara que vai transformar aquela vazão em um sinal compatível, né? A Lutal, por exemplo, ela está preparada, corpo de engenheiros e parceiros, a fornecer uma solução dedicada, por exemplo, caso o cliente queira um projeto de monitoração da vazão do ar comprimido, porque a gente acredita que um pacote fechado, muitas vezes, você acaba comprando soluções que muitas vezes você nunca vai usar, né? E você acaba pagando por isso. Então, a Lutal, ela tem um corpo de engenharia onde ela pode desenvolver uma solução dedicada, né? Para aquelas informações básicas que o cliente precisa, né? Então, é importante a gente ressaltar isso, a importância de você escolher e selecionar uma tecnologia que seja eficiente para a medição da vazão, confiável, né? E que, caso você queira um projeto, não basta pensar só no projeto de tratamento do sinal sem pensar no elemento primário, que é aquele que vai mandar a informação, né? Então, o mais importante é se ter uma tecnologia que realize as medições em processos críticos e com confiabilidade. Lembramos que essa tecnologia ela não é homologada para transferência de custódia e nem medição fiscal, mas é ideal para controle de processos onde a repetibilidade ela é mais importante do que propriamente a precisão. Desta forma, a nossa preocupação é em fornecer um equipamento que atenda às condições de processo para que possa enviar um sinal confiável da vazão. Opa, pulei aqui. Vamos lá, ok. É importante enviar um sinal confiável da vazão, independente do projeto e como esse sinal deverá ser tratado, ok? Não adianta nós desenvolvermos um projeto no qual o cliente tenha disponível no celular, centrais de controle, informações na nuvem, em 5G,
se o elemento primário de medição não for confiável, né? A Alutal, ela está qualificada a desenvolver um sistema dedicado a cada cliente, através do seu corpo de engenharia e parceiros, onde o objetivo não é oferecer um pacote fechado, mas desenvolver um sistema de acordo com a necessidade do cliente. Tá? Este aqui, ele é um exemplo de instalação onde os transmissores, eles são instalados em cada ramal, a fim de monitorar a vazão consumida e totalizar esse valor, o qual poderá ser comparado com a vazão total do compressor ou através de outro transmissor instalado na linha central antes dos ramais, né? A grande vantagem é justamente você já ter a vazão direta em massa, que é uma variável bem melhor, bem mais confiável do que volumétrica, né? Você ter uma facilidade na instalação, ter a totalização dessa vazão e alta rangeabilidade. Tá? Agora, saindo um pouco na questão de ar comprimido e entrando um pouco em outras aplicações, nós temos aqui, por exemplo, o ar de combustão, né? Que é uma outra importante aplicação. São nos casos de mistura ar-combustível, onde um transmissor ele tem a responsabilidade de efetuar as medições das vazões de ar e nos casos de gás natural da vazão do combustível, pois o objetivo é conseguir a melhor relação de mistura a fim de economizar no consumo e aumentar a eficiência da queima e liberar o mínimo possível de emissões. É o tal do ponto estanquiométrico, onde você consegue a melhor relação de mistura ar-combustível. Se você tiver com uma mistura muito pobre, você está consumindo mais. Se você tiver com uma mistura muito rica, você também está consumindo mais. Então, o objetivo é justamente você conseguir essa melhor relação de mistura ar-combustível. Tá? Outra aplicação interessante para esse tipo de transmissor e essa tecnologia é o gás natural, que está cada vez mais sendo adotado como um combustível de menor custo, em quase que na totalidade dos processos industriais, pois ele possui um bom poder calorífico e, portanto, ele é importante monitorar o consumo, tendo em vista que impacta diretamente nos custos finais de qualquer processo produtivo. Tá? Aqui nós temos um exemplo que é um parceiro nosso, é um cliente nosso, que fica na cidade de Belo Jardim, né, que é em Pernambuco, que é a Baterias Moura, né? Então, é um exemplo de aplicação na maior empresa fabricante de baterias do Brasil, localizada no Nordeste, né, onde havia um consumo exagerado de gás natural, sem que conseguissem chegar a um controle mais eficaz da temperatura de processo na área de fundição, onde se fabricam as placas de chumbo das baterias e com a implementação dos transmissores termais na linha de gás natural, se conseguiu uma melhor eficiência da queima, melhorando o controle final e reduzindo o consumo de gás natural. Como eu disse no exemplo no início desta apresentação, um dos pontos fundamentais de qualquer projeto é medir com confiabilidade, né? Então, o Everton tá nos ouvindo? Sim, tô sim. Tá. Então, eu vou colocar agora para falar sobre um pouco mais sobre esta solução. O nosso colega aí, o nosso parceiro da Moura, o Everton, que é da Engenharia de Instalações da Unidade 4, da Baterias Moura, que ele vai poder falar um pouquinho sobre os ganhos que eles obtiveram aí com a implementação
desses medidores de vazão na unidade. Pessoal, boa tarde. Como o Cléder falou, né, aquilo que você não mede, a gente não consegue um controle e nem consegue detectar quais as possíveis vertentes aí de ganho com cada sistema. Então, na nossa planta, o problema estava voltado para a nossa rede de gás natural, onde a gente detectou uma perda na linha entre a leitura que a Copergás nos enviava e dos nossos medidores internos, em torno de 10, 12% de diferença. Isso impactava bastante a nossa fatura de pagamento, né, que o volume de gás consumido aqui é bastante alto. Então, somado a todas aquelas outras ações de caça-vazamento, divisão de equipamentos, de medidores por equipamentos, a gente acabou chegando num problema que era o principal gerador do nosso diferencial aqui de leitura, que era os medidores que a gente usava. A gente chegou a testar 2 medidores, tipo vórtice, tipo placa de orifício, e esses medidores não atenderam à especificidade do nosso combustível. Então, a gente teve a grata oportunidade de ter a Lutal como parceiros e a gente escolheu o medidor TA2 e implementou no nosso primeiro forno aqui. Então, já nesse primeiro forno, a gente conseguiu trazer essa diferença de medição aí para casa dos 2%, isso com a instalação prévia que a gente fez. E a parceria foi muito importante aí, porque os parceiros da Lutal vieram aqui em nossa planta e a gente acabou conseguindo corrigir algumas falhas nossas aqui de instalação e do próprio sistema, da configuração dele. E hoje a gente roda com um diferencial aí em torno de 0,05%. Isso fez com que a gente deixasse de pagar as multas junto à nossa fornecedora, porque ela tem no contrato dela duas formas de puxar alguma coisa do seu cliente, que é se você fizer a programação do consumo máximo e ultrapassar, e a do mínimo também, se você pedir um volume mínimo e ficar abaixo. Isso a gente está falando na casa dos 5%, e a gente tinha um erro de 10%. Então o volume era bastante alto de dinheiro desprendido com isso. Após a instalação do medidor, como eu falei, né, a gente caiu para menos de 0,5% esse diferencial e as multas foram zeradas. A partir daí, a gente conseguiu trabalhar outras vertentes do sistema, como replicar o medidor para outros fornos e garantir o controle mediante um supervisório. Então, hoje a gente tem na planta um medidor confiável e um sistema de supervisório que nos dá a possibilidade de visualizar em cada equipamento o que está sendo consumido e fazer as correções da mistura ar e gás. Ressaltando que a gente usa o medidor também, não só na linha de gás, a gente está usando hoje na linha de ar também. Ok, Everton. Então, podemos dizer aí que o retorno que vocês tiveram, o payback, foi bem reduzido, né? O investimento acabou se pagando em pouco tempo, né? Sim. Se você comparar o valor do medidor com o custo que a gente estava desprendendo aqui para pagar as multas, ele não chegou a 3% do valor que a gente estava pagando. Uhum, entendi. Bacana, Everton. Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar conosco? Eu acho que o ponto é esse, né? Tanto você ter um bom sistema de monitoramento do que é preciso fazer na sua linha, quanto um instrumento realmente confiável, é muito importante. Então, a escolha do medidor foi muito boa, os parceiros deram um apoio fantástico e a gente está muito feliz com os resultados obtidos aqui. E estamos fazendo novos trabalhos, né, com a parceria com a Lutal para desenvolver não só esse medidor em outros pontos, mas também outros tipos de medidores que a gente precisa para controle de nível, temperatura, enfim, outras áreas. Ok, Everton, muito obrigado aí pelo seu depoimento. A gente está muito feliz e conte sempre conosco aí com a parceria da Lutal aí junto à Moura naquilo que for necessário e que precisar da gente, tá bom? Ok. Muito obrigado, Everton. Bom, continuando aqui, né? Então, esse foi um depoimento, né, de um parceiro nosso, um cliente nosso, que já possui
esses transmissores instalados lá na sua planta, né? Então, continuando aqui, a vantagem da medição em massa é que não se precisa compensar nem pressão e nem temperatura. Então, desta forma, nós temos uma leitura mais confiável e melhoramos a eficiência energética, pois com a melhoria da composição da mistura ar-combustível, temos uma melhoria na eficiência da queima e reduzimos o consumo de combustível, né? Então, basicamente, faz parte aí do desenvolvimento que foi feito pelo Everton lá dentro da Baterias Moura, né? Através da medição da vazão do ar de combustão e também do gás natural, é possível efetuar um controle de abertura e fechamento de válvulas através de um supervisório para conseguir a melhor mistura ar-combustível e, dessa forma, a melhor eficiência da queima, conseguindo melhoria na eficiência energética da caldeira, sendo que a Alutal, através da sua distribuição da linha Magnetrol, além da questão da medição da vazão de ar e combustível, ela também tem a questão dos controles de nível do tubulão das caldeiras, né? Onde você consegue implementar uma tecnologia que não dependa da densidade para conseguir um controle mais fino do nível de tubulão. Com essas ações, você também consegue fazer com que a caldeira tenha uma melhor eficiência energética, que seria a geração de um vapor com melhor qualidade, onde você tem uma eficiência melhor da queima e um vapor sem a presença de condensado. Tá? Bom, esse é um outro case que nós temos, que é a geração de energia através de biodigestores, né? Então, aqui temos um outro exemplo de um projeto que envolve uma estação de tratamento de esgoto sanitário, que possui um biodigestor e que deve produzir energia através do aproveitamento do gás metano gerado pelo biodigestor, né? Então, ela se trata de um projeto que foi inicialmente adotado na Alemanha, onde a grande maioria das estações de tratamento de esgoto produzem energia elétrica que é adicionado à rede de distribuição local. O transmissor foi utilizado para a medição da vazão instantânea, assim como a totalizada, a fim de quantificar o volume de gás metano que se está deixando de ser jogado para a atmosfera, até porque o gás metano ele ataca a nossa camada de ozônio, né? Então, basicamente, esse cliente ele está desenvolvendo um projeto para gerar energia através das estações de tratamento de esgoto e colocar isso na rede local. Aqui é um projeto similar que foi adotado pela Sadia há alguns anos atrás, onde, através da geração do gás metano, gerado pelos biodigestores, ele está sendo reaproveitado em forma de energia elétrica através de um gerador adaptado. E o gás sobressalente, ele é queimado num flare, a fim de evitar que o mesmo seja jogado na atmosfera, né? Então, lá eles têm em Concórdia uma planta piloto, onde o resíduo que é gerado pela criação vai para esse biodigestor. Esse biodigestor, ele gera gás metano que infla, né? Que infla essa lona, e esse gás, ele é canalizado, passa pelo nosso medidor de vazão que totaliza o gás, e parte desse gás ele é mandado para um flare, onde ele é queimado, e parte desse gás ele é convertido em forma de energia elétrica através de um motor adaptado, tá? Então, uma outra grande aplicação dessa tecnologia era para a monitoração da vazão de gás de flare, né?
Só que, nesse caso específico, né, nós estamos monitorando aqui uma mistura de gases que podem ter variações na sua composição, né? Então, aqui é importante salientar que o objetivo, nesse caso, é monitorar a vazão e não controlar, e não ler com muita precisão. Até porque, devido a essa variação de mistura, isso acaba um pouco na performance do equipamento, né? Então, aqui, basicamente, é somente uma monitoração da vazão. E com o recurso do auto-switching, é possível obter 2 saídas de corrente em ranges distintos para que não se perca a medição em picos ocasionais de vazão, né? Porque o que acontece normalmente, um transmissor em flare, o flare ele trabalha muitas vezes numa vazão nominal baixa, mas eventualmente ele tem picos de vazão, né? E é necessário, muitas vezes, que o transmissor também monitore esses picos da vazão. Então, foi desenvolvido um recurso onde ele vai ter 2 ranges distintos e eu vou ter um 4-20 para cada range específico. No momento em que ele ultrapassar o range nominal, o segundo range já começa a monitorar automaticamente e variar a corrente, né? Então, o cliente tem a medição normal e não deixa de ter a medição durante os eventos de pico. Tá? Isso com um único medidor, né? Porque na foto tem 2, aí dá a impressão que seriam 2, mas um único medidor que tem 2 curvas, né? É com um único medidor, com um medidor só. Tá? Bom, uma outra aplicação interessante dessa linha é na área de tratamento de esgoto, né? Então, uma grande aplicação dos medidores de vazão para ar comprimido é para o sistema de aeração, onde precisamos garantir que cada seção receba o mesmo volume de oxigênio para garantir a reação biológica, né? A aeração é qualquer processo que, através do aumento do contato de um líquido, geralmente água com ar, visa a um dos seguintes objetivos: aumentar o seu teor em oxigênio e diminuir o seu teor em gás carbônico, né? Então, esse é o objetivo do sistema de aeração nas plantas de tratamento de esgoto, né? Então, de uma forma simplificada, a gente pode dizer que a aeração ela é uma das etapas do tratamento da água responsável por garantir que ela tenha qualidade satisfatória para o consumo, né? Também conhecida como arejamento. A aeração auxilia na oxidação e precipitação do ferro e do manganês, considerados compostos indesejáveis, né? A função de um sistema de aeração de tanques é basicamente o processo de transferir oxigênio para a água, que se encontra em estágio de tratamento, ok? É a aeração que se encarrega de fornecer oxigênio suficiente para que as reações biológicas do tratamento dos efluentes se desenvolvam, né? Então, quando você joga ar para esses sistemas de aeração, você tem o objetivo de aumentar o teor de oxigênio, diminuir o teor de gás carbônico, né? Diminuir o teor em substâncias voláteis, né? Diminuir o teor de gás sulfídrico, diminuir o seu teor em cloro, diminuir o seu teor em metano, né? E provocar a precipitação do ferro e manganês dissolvidos, tá? O sistema de aeração, né, que a gente chama por ar difuso, tipo bolhas finas, consiste em um dos sistemas mais e eficientes para o fornecimento de oxigênio nos processos de tratamento de efluentes em diversos segmentos da indústria, né? A aeração, ela é parte essencial, né, nas mais diversas tecnologias de tratamento para o fornecimento de oxigênio e da flora bacteriana, sendo que esta é responsável pela degradação da matéria orgânica e dos nutrientes presentes nos efluentes, né? Então, a
A função do ar de aeração ela é muito importante porque ela vai medir, os medidores vão medir e balancear a vazão de cada seção de aeração, porque você tem que garantir o mesmo volume de ar em cada seção. Com isso, você garante uma maior eficiência, um menor consumo, né, energético, maior controle operacional através da vazão e do fornecimento do sistema, menor intervenção operacional e maior distribuição e homogeneização no tanque de aeração, né? Já existem algumas empresas de tratamento de água e esgoto que já estão implementando essa solução, porque, como eu falei no começo aqui da nossa apresentação, o compressor, ele é responsável, né? O compressor ou os compressores, eles são responsáveis por 70% do consumo de energia elétrica de uma planta de tratamento de esgoto, né? Então, é importante eles determinarem se há necessidade de que esses compressores fiquem ligados 24 horas por dia, né? Então, basicamente, é preciso medir a vazão para garantir que cada seção receba a mesma quantidade de ar, né? Então, no caso aí, quando a gente compara a tecnologia termal, né? De novo, nós estamos falando em baixo custo de instalação, a medição em massa, né? E de ser uma tecnologia altamente confiável para esses tipos de aplicações. Tá? Então, agora, saímos um pouquinho dos exemplos, né, de aplicações e a gente vai falar um pouquinho sobre a tecnologia, né? Conhecer um pouco mais sobre o seu princípio de funcionamento, né? Então, o primeiro transmissor de vazão termal, ele foi lançado pela Magnetrol mais ou menos aí em 2002, né? E posteriormente, em 2011, ele foi submetido a algumas melhorias que acabaram deixando mais prático, fácil configuração, fácil de usar e de instalar, né? Aqui, né? Então, conforme a gente pode visualizar aqui, por ser o princípio termal, os RTDs, eles são submetidos a uma velocidade de um determinado fluido, que pode ser ar, gás ou mistura de gases, né? O RTD aquecido, ele sofre um efeito de resfriamento em relação ao RTD de referência, né? Portanto, este ΔT, ou essa variação de temperatura, diminui à medida que a velocidade do gás aumenta. E isso ele acaba sendo proporcional à vazão, né? Na realidade, como falado anteriormente, o que o instrumento mede, na realidade, é a velocidade do gás que passa pelos sensores de temperatura colocados na extremidade do sensor. A eletrônica, ela faz o quê? Ela calcula a vazão utilizando essa fórmula, né? Q igual a MC vezes ΔT. Ou seja, a velocidade em massa, ela vai ser proporcional à diferença de temperatura entre os RTDs, né? Então, quanto maior a vazão, menor a diferença de temperatura. Quanto menor a vazão, maior a diferença de temperatura. Mas cabe aqui a gente colocar uma situação que acredito que seja importante mencionarmos, que, diferentemente de alguns outros fabricantes, a Magnetrol adota a diferença constante de temperatura, pois a Constant Power mede a diferença de temperatura entre os RTDs, ou seja, à medida que a vazão varia,
ou seja, a diferença de temperatura à medida em que essa vazão varia, né? Porém, nós estamos adotando uma variável lenta, que seria a temperatura, para controlar uma variável rápida, né, que seria a vazão, né? Então, dessa forma, foi utilizada pela Lutal-Magnetrol essa diferença constante de temperatura, ou seja, se determina essa diferença de temperatura e a eletrônica faz o quê? Ela monitora a tensão aplicada aos RTDs para manter a diferença constante. Então, nesse caso, quanto maior a vazão, maior a tensão aplicada para manter essa diferença constante. E com isso você tem um tempo de resposta bem mais rápido do que se você ficasse atrelado à inércia da temperatura, né? Então, aqui, conforme eu comentei, né, a diferença de temperatura entre os dois RTDs ela é estabelecida, né? O aumento da taxa de vazão em massa ele causa um aumento na transferência de temperatura, que é o efeito de resfriamento, e a eletrônica ela faz o quê? Ela controla a tensão no RTD aquecido, a fim de manter a diferença de temperatura fixa entre os dois RTDs. E a tensão aumenta à medida em que a vazão mássica ela aumenta. Tá? Aqui, nós temos aí algumas vantagens da tecnologia, se comparado com outras tecnologias de mercado, né? É a redução dos hardwares envolvidos na medição mássica, né? Consequentemente, você vai ter uma redução na manutenção. Baixo custo de instalação, porque não há necessidade, a partir de linhas de 2 polegadas, que se faça uma intervenção na linha para fazer a instalação. Basta somente uma rosca. Ele é instalado como se fosse um sensor de temperatura aí no centro da linha, né? Consequentemente, você tem uma baixa perda de carga, por ser como um sensor de temperatura colocado em linha, diferentemente, por exemplo, de placa de orifício, né, que você tem uma alta perda de carga, né? Outra grande vantagem dessa tecnologia é a possibilidade, através das conexões chamadas compression fitting, de você ajustar o comprimento de inserção para mais de um diâmetro de linha, né? Então, isso faz com que você tenha uma redução de spare parts aí de estoque em aplicações mais críticas, né? O que mais se aproxima dele em termos de rangeabilidade é o Vortex, que é 40:1, né? E nós estamos falando aqui de uma tecnologia que tem uma rangeabilidade de 100:1, né? O display local, ele pode fornecer informações como vazão instantânea e totalizada. Inclusive, ele é retroiluminado, né? Para locais de pouca luminosidade, por exemplo, né? Existe uma ferramenta chamada Hot Tape, que permite a remoção do transmissor mesmo com a linha quente, né? Então, vamos pensar no exemplo lá do gás de flare, né? Então, eventualmente, há necessidade de você efetuar a retirada do transmissor para fazer a limpeza do sensor. É normal, porque esse gás ele vem com sólidos em suspensão. E com o passar do tempo, ele acaba acumulando, né, no sensor. Então, é necessário, eventualmente, se fazer a remoção. Só que eu não posso parar a unidade inteira só para fazer a remoção do transmissor. Então, com o Hot Tape, você consegue remover o transmissor da linha sem a necessidade de parada da unidade, né? Então, essa tecnologia ela é muito adequada para controle de processo, porque possui uma ótima repetibilidade, né? A partir de 2011, foi lançada uma versão com uma série de melhorias aqui, algumas delas, como a gente pode ver, né? Que você tem pouca configuração necessária, né? Você tem a possibilidade de ajustar e calibrar o instrumento para 2 curvas diferentes, né? Por exemplo, curva A, gás natural, curva B, ar comprimido, por exemplo, né? Eletrônica rotacionável, 180 graus.
é possível, né? Os modelos com eletrônicas remotas, com até 152 metros de distância, né, entre o sensor e a eletrônica remota. A possibilidade isso é importante, que é a possibilidade de verificação da calibração sem a necessidade do envio para um laboratório, né? Ou seja, a Lutal Magnetrol desenvolveu um procedimento, que isso consta no próprio manual, onde você consegue verificar se o equipamento está calibrado ou não, né? Sem a necessidade de você ter que enviar um instrumento para um laboratório para fazer essa verificação. Opcionalmente, você pode ter uma saída em corrente para temperatura ou vazão, né? Você pode ter uma segunda saída. Você pode ter uma saída impulso para fazer totalização externa ou alarme, e também, com essa melhoria, o instrumento também, agora, ele possui, além da saída 4A20 mais hard, a opção de saída Field Bus Foundation, né? Então, esse é o recurso que eu falei para aplicação em gás de flare, né? Onde o instrumento possui duas saídas 4A20 e essas saídas variam de acordo com o range de medição, né? Então, aqui é um exemplo interessante, onde eu tenho um instrumento para uma medição de uma vazão normal que fica entre 0 a 25 normais metros cúbicos por hora, e eventualmente, esse processo ele pode chegar até 500 normais metros cúbicos, né? Então, como é que eu posso resolver essa situação, sabendo que o equipamento ele tem uma precisão de 1% da leitura, mais 0,5% do span calibrado, né? Se eu configurar ele, se eu pedir para calibrar ele de 0 a 500, né? Você imagina, 1% é 5, é isso? E 0,5% é 2,5. Se eu estiver lendo 10, eu tendo um erro de 2,5, é muita coisa para o instrumento, né? Então, a Magnetrol, ela pensou em resolver essa situação, fazendo com que você possa ter duas curvas de calibração no mesmo equipamento, sendo que você terá duas saídas 4A20, uma atrelada à tabela A, que seria a vazão nominal ou vazão normal, e uma tabela B atrelada à vazão de pico, né? Com isso, o transmissor ele vai selecionar automaticamente a saída correspondente dependendo da faixa de vazão medida, né? Então, você vai ter a monitoração com uma boa resolução, tanto na vazão nominal, como na vazão de pico. Então, você vai ter as duas monitorações no mesmo transmissor, né? Com isso, você tem um ganho com relação à resolução da medição da vazão, ok? Falando um pouquinho do que eu comentei do compression fitting, né? Isso é muito importante, porque eu acho que não é um recurso que você vai encontrar em outras tecnologias, né? Esse é um dos recursos que tem feito com que vários clientes tenham optado pela tecnologia termal, que é a possibilidade de utilização do mesmo transmissor em mais de um diâmetro. Sabemos que a maioria das tecnologias para vazão, elas são dimensionadas e especificadas para uma única aplicação. Isso faz com que, dependendo da aplicação e do cliente, tenha que ter um transmissor completo em estoque para uma reposição emergencial. Nesse caso, vocês estão vendo que um transmissor dimensionado para uma linha de 16 polegadas, ele pode ser utilizado para uma linha de 8, o mesmo transmissor, desde que a linha também tenha o mesmo gás, né? E você pode utilizá-lo simplesmente ajustando o comprimento de inserção dele na linha e reconfigurando o diâmetro da linha para que ele possa assumir o máximo de vazão. Ou seja, você pode utilizar o mesmo transmissor para mais de um diâmetro, ok? Então, como eu comentei, você vai reduzir muito e ele se torna muito flexível, né? E isso reduz a necessidade de você ter um spare part completo
em aplicações mais complexas ou de alta responsabilidade. Né? Então, outra questão é efetuar a remoção do transmissor com a linha quente, né? São poucas as tecnologias que permitem a remoção do transmissor sem a parada do processo. Muitas vezes não é possível para a unidade, parar a unidade para fazer a remoção do transmissor, devido ao alto custo que muitas vezes interfere diretamente na produção final. O recurso do hot tape, ele permite a remoção do transmissor, mesmo com a linha quente, sem a interferência no processo. Okay? Aplicações com gases úmidos podem afetar a performance, pois aquelas gotículas de água podem causar um efeito de resfriamento, causando um efeito de resfriamento no RTD aquecido, né? Uma forma de diminuir o impacto dessa condição é instalar um instrumento em ângulo, né? A fim de reduzir esse efeito. Por que em ângulo? Porque você vai ter ali o RTD aquecido e aquelas gotículas, se você instalar ele na vertical, muito provavelmente aquelas gotículas de água que começam a se formar no sensor, ela vai escorrer pelo sensor e vai acabar incidindo diretamente sobre o RTD aquecido, né? Isso vai causar um efeito de resfriamento, onde o instrumento ele começa a entender que você tem uma vazão maior do que a real. Para a gente poder minimizar essa situação, você instalando ele em ângulo de 45 graus, você evita que essas gotículas elas acabem incidindo diretamente sobre o RTD aquecido. Com isso, você consegue uma melhor performance, mesmo em casos onde você tenha gases com um pouco de umidade. Aqui, bom, aqui era para ser um filmezinho, mas não está funcionando. Bom, aqui na realidade é um filmezinho onde é possível verificar o transmissor instalado aqui numa linha de gás de flare. Tá? Depois eu compartilho aí com vocês esse desenho, esse filminho aqui. Tá? Ah, funcionou. Aí. Então, aí dá para vocês verem a linha, né, de gás de flare e o instrumento instalado aí na horizontal, onde você ao fundo vê os flare lá e o transmissor aí instalado com um hot tape, justamente para que você possa fazer a remoção do transmissor com a linha quente, sem a necessidade de parada do processo. Tá? Bom, aí existe aquela pergunta, legal, mas e para aplicações em baixas vazões, né? Onde eu tenho linhas mais estreitas, né? Então, para aplicações em baixas vazões, devido a não possuir uma área suficiente para a inserção, né, do sensor, é possível adotar um corpo de vazão para tubulações inferiores a 4 polegadas, né? Porém, é possível a instalação de inserção a partir de 2, tá, pessoal? A partir de 2 polegadas, você já pode usar o de inserção direto, sem a necessidade de um corpo de vazão, tá? Abaixo de 2 polegadas, você já precisa de um corpo de vazão, né? Também é possível adotar uma placa condicionadora do perfil de gás, para aplicações onde a instalação é localizada num ponto onde não se tem um melhor perfil do gás ou do ar, né? Então, poxa, eu não tenho 20 diâmetros depois e 20 diâmetros após, por exemplo, né? Para poder instalar e ter o melhor perfil. Então, se você quiser ter uma melhor performance, você pode instalar uma placa condicionadora do perfil, né? Que aí você aumenta a melhoria, a performance do teu equipamento. Tá?
Kleber, essa placa é instalada entre os flanges do transmissor e da linha? Não, a placa é instalada diretamente na linha, né? Mas você pode instalar antes da flange do transmissor. Nós estamos falando do quê? Do transmissor com corpo de vazão, é isso? Isso. Sim, antes do transmissor, na flange. Certo. Tá? Uma das grandes vantagens é que, diferentemente de outras tecnologias, em caso de necessidade, é possível a substituição da sonda em campo, né? Pois a sonda ela pode ser calibrada separadamente da eletrônica. Também como fatores de calibração, eles podem ser inseridos em campo, podendo ainda ser especificado com eletrônica remota. Ou seja, vamos supor que eu fui instalar, quebrou o RTD, enfim. Enviando o número de série para a Lutal do equipamento, a Magnetrol ela encaminha um sensor calibrado de acordo com aquelas informações do número de série daquela eletrônica. Então, você pode fazer a substituição, porque no próprio manual ele tem o procedimento dessa substituição. Caso não se sinta à vontade, pode encaminhar para o departamento de assistência técnica da Lutal, que pode efetuar lá a substituição desse sensor, sem problemas. Tá? Como toda tecnologia, né, existem limites de operação. Desta forma, é necessário identificar todas as características de processo, a fim de garantir que o cliente conseguirá obter o máximo de performance, né? A condensação, em muitos casos, dependendo do nível, pode causar um efeito de resfriamento no RTD aquecido. Portanto, o instrumento poderá entender que a vazão esteja acima do real. O agregamento acumulativo poderá dificultar a troca térmica entre os sensores, impactando diretamente na performance do transmissor. Nesses casos, nós recomendamos a utilização da ferramenta Hot Tape, que tem o objetivo de facilitar a remoção do transmissor, mesmo com a linha quente. Dessa forma, você pode remover o transmissor, efetuar a limpeza do sensor e instalar novamente no processo, sem que haja qualquer dano ou qualquer interferência no processo. Este aqui é um exemplo, né, de um gás que possui uma certa borra de óleo em sua composição, que acaba causando um agregamento acumulativo, sendo necessário eventualmente a remoção do transmissor para uma limpeza do sensor. Aqui, como eu comentei, né, a questão da condensação, que um artifício recomendado pela fábrica é a instalação do instrumento em ângulo, né, a fim de evitar que essas gotículas de água que se formam em função da umidade acabem escorrendo pela lateral do sensor, né, e incidindo diretamente sobre o RTD aquecido. Com esse tipo de instalação, você evita esse tipo de situação e melhora a performance do transmissor no processo. Bom, a gente tem que entender que é um produto que somente pode ser utilizado para ar, gás ou mistura de gases, né? Então, ele não é aplicável ainda em líquidos, né? Então, de novo, ele não é um produto dimensionado para medição fiscal e transferência de custódia, né? Porque o ponto forte da tecnologia é repetibilidade. Então, para controle de processo, mais importante do que precisão é a repetibilidade, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados em qualquer tecnologia que nós tenhamos aí no mercado, todas elas têm um limite operacional, né? Então, o que a gente tem que entender é que, como fornecedores e conhecedores da tecnologia, nós precisamos buscar a informação do processo do cliente, até para entender qual seria a solução mais técnica e mais econômica, né? Então, também, essa tecnologia, ela tem algumas limitações
com relação à sua aplicabilidade, né? Então, se você tem composição de gases, por exemplo, variação na composição do gás, o cliente tem que estar ciente de que ele não vai ter uma precisão declarada em catálogo, porque se você muda a composição do gás, você muda a parte de temperatura, né? Você muda o impacto que essa vazão causa nos dois RTDs. Então, é importante que o cliente fique ciente desse tipo de situação, né? E que, preferencialmente, ele é utilizado para gases limpos e com baixa umidade. Não que se não for limpo ou não seja totalmente seco, você não possa utilizar. Você pode utilizar desde que você adote aqueles recursos que foram falados anteriormente, né? Então, aqui, por exemplo, ele mostra que o ideal é que você tenha 20 diâmetros antes e 5 depois, por exemplo, né? Para que você consiga ter o melhor perfil do gás, né? Agora, se você não tiver, é possível usar essa placa condicionadora do perfil, por exemplo, do gás, né? Ou, de repente, você trabalhar com uma situação onde o erro pode chegar a 5%, 6%, não sei. Só que por ele ser um equipamento para controle de processo, ele sempre vai garantir que o erro seja 5%, né? Então, o que não pode acontecer em controle de processo é essa variação alterar, né? Então, você tem que, normalmente, trabalhar com esse tipo de situação e o cliente tem que estar ciente sobre isso, né? Aqui são alguns clientes que nós temos, normalmente nós já fornecemos esse tipo de equipamento, né? Que é a Ototec, que é um fabricante de equipamentos para a indústria de mineração, Stepan, John Zink, Petrobras, BASF, Honda, Sadia, que é BR Foods, Chevron, enfim. Então, você tem aí um sem número de aplicações onde esse produto ele pode ser utilizado, ok? Como gás, combustível, ar de combustão, ar comprimido, ar de aeração, enfim. Vários tipos de medições de vazões diferentes, tá? Então, normalmente, o que mais a gente encontra no mercado não são produtos de baixa qualidade, né? O que a gente mais se depara normalmente são com equipamentos mal dimensionados para aplicações onde eles estão sendo utilizados, né? Então, a Lutal e a Magnetrol, eles têm um compromisso de fornecer um equipamento que atenda plenamente às especificações e que tenha uma performance esperada. Para isso, é necessário que nós tenhamos pleno conhecimento de todas as condições de processo onde esse equipamento vai ser utilizado, né? Então, basicamente, nós temos um documento que é chamado FAQ, que são as iniciais de Flow Application Questionnaire, né? No qual o cliente ou o nosso representante, em conjunto com o cliente, levanta todas as informações de processo e esse documento ele é encaminhado lá para a Magnetrol, onde o engenheiro de processo, o engenheiro de aplicações, que é o pai da tecnologia, vai verificar e vai dizer, olha, esse modelo aqui, ok, está adequado para aplicação, né? Isso é uma garantia para o próprio cliente, né? Que ele forneceu todos os dados necessários para que o equipamento seja fornecido de acordo com aquilo que se espera em termos de performance, ok? Então, a gente tem que, normalmente, tem que ver esse documento como uma ajuda, no caso, para que não ocorra nenhum tipo de problema de comunicação entre quem está comprando e quem está fornecendo, né? Ou seja, o equipamento vai de acordo com todas as informações de processo, ok? Bom, aí são os meus dados aí, para quem precisar, se lembrar de alguma dúvida e quiser me mandar um WhatsApp ou um e-mail, estou à disposição. Se caso eu não souber, eu vou procurar a informação. Eu estou à disposição caso vocês queiram fazer algum tipo de pergunta,